noite, irmãos, amigos que nos visitam. Nós convidamos vocês a se sentarem. Nós temos trabalhado com o tema quando o Senhor, quando Deus me toca. E hoje nós vamos estudar a maneira de Deus nos tocar por meio da graça. Mas antes, nós vamos conhecer um pouco de uma experiência incrível que o nosso irmão Tiago viveu. Acompanhe com a gente o testemunho que vai trazer muito crescimento para a nossa vida. Em 2015 eu me vi um homem, eu achava que era um homem completo. Eu era gerente de TI de uma empresa e junto com um bom emprego vinham ótimos amigos. E nessas amizades eu achava que era tudo maravilhoso, né? Farra, bebida, festas. Eu não tinha uma preocupação com o futuro, com os meus filhos e com a minha esposa. E comigo. Na época eu pesava 170 quilos. De uma reviravolta, eu fui despedido. A minha esposa, ela é profissional da saúde. Ela trabalhava um contrato de um hospital e aí o contrato encerrou e nós nos vimos os dois desempregados. O mercado de trabalho um pouco complicado e eu não consegui emprego. Felizmente a minha esposa conseguiu, ela começou a trabalhar num hospital, mas o salário não compensava para pagar todas as contas. Eu não conseguindo emprego, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em desespero. Né? Eu não conseguia achar nenhum tipo de saída. E isso foi me correndo e começou a atrapalhar no meu relacionamento com a minha esposa, me atrapalhar com o relacionamento na maneira de tratar os meus filhos. O dinheiro foi indo embora, a gente pensou em tirar as crianças da escola, nossa vida começou a mudar completamente e eu comecei a entrar numa depressão por conta disso. O Jair e a Nádia, além de ser amigos, são meus compadres e tudo mais, e me ligou, falou para mim assim, ó, eu estou indo na igreja, atrás ali do Extra, vamos ali comigo? Eu, vamos, né? Eu já estava totalmente desnorteado, conversei com a minha esposa e a gente foi numa terça da esperança. Eu entrei naquela igreja e Deus tocou meu coração de uma maneira tremenda. Eu segurei a mão da minha esposa, eu senti no meu coração assim, eu não esqueci de você. Por tudo que passou, tudo que está acontecendo, eu não esqueci de você. Naquele momento eu vi que Deus sempre estava na minha vida. Daquele dia eu saí já com um convite para uma célula. E naquele dia nós não tínhamos contado a nossa história para ninguém. Porque o orgulho do homem é demais. E eu não queria contar para ninguém porque é orgulhoso, enfim. Só que chegou no dia que eu fui no primeiro dia da célula, aquele dia eu descarreguei, eu contei tudo para aquelas pessoas que eu nem conhecia direito. Naquele dia eu não tinha nenhum norte de como fazer, eu cheguei naquele dia e falei assim, eu estou aqui falando com vocês, só que eu estou pensando como que eu vou fazer semana que vem. Ou a gente compra material escolar para as crianças, ou a gente vai comprar comida. Na despensa tinha um pacote de macarrão e arroz, um pouquinho de arroz. No outro dia da célula que aconteceu isso, a minha esposa me ligou, eu estava na rua tentando achar alguma coisa, pegando currículos, falando com algumas pessoas. Minha esposa me ligou e falou assim, você conseguiu algum dinheiro? Eu falei, não, por quê? Olha, está acontecendo um negócio estranho, porque chegou aqui um caminhão no mercado cheio de compra. Alguém não se identificou, ninguém quis se identificar, entregou na minha casa. Aquilo deu um refrigério para minha família, para aquela semana. Então, pessoas que foram usadas para poder nos ajudar. Deus começou a transformar a nossa vida com pessoas maravilhosas. Transformar a nossa vida com maneiras e atos e momentos da nossa vida que foram transformando, foram mudando não só a mim, como a minha esposa, os meus filhos. Abri o processo seletivo do Exército e aí eu falei assim, eu vou fazer.
eu vou fazer. Eu vou fazer, só que eu pesava 170 quilos, né? Daí a minha esposa disse, não, se você vai fazer, eu te dou todo o apoio possível. E aí a gente foi. Eu fui, comecei a me preparar psicologicamente, fui nos médicos para poder, um pouquinho do dinheiro que a gente tinha conseguido com o emprego da Juliana, a gente começou a investir nisso. E aí eu fui passando no processo seletivo e faltava uma semana mais ou menos para o TAF, que é o teste de aptidão física. E eu machuquei meu joelho. Eu entrei em desespero de uma maneira. Faltava uma semana para o teste e eu entrei no desespero. Eu falei, Senhor, tudo que eu fiz até agora vai ser tudo jogado fora. Senhor, o que eu faço? Eu saí e me deu uma crise de desespero. Eu saí, fui no quarto, comecei a orar e falei, Senhor, se for para ser meu, o Senhor me orienta. Se for para ser meu, o Senhor me dá a oportunidade. Naquele momento, meu filho saiu da sala e foi no quarto e colocou a mãozinha no meu joelho e falou assim, papai, por que o senhor está chorando? Eu falei, o papai só está triste, filho. O papai só está triste. Fica tranquilo, papai. O seu joelho já sarou. Hoje eu sou sargento do Exército. Hoje eu sou o pai da Ana Clara. Hoje eu sou o pai do Heitor. E eu sou o marido, casado para todo sempre com a minha esposa. É um homem completo. Um homem que é temente a Deus, que luta pela sua família, que luta pelo seu casamento todos os dias. E eu dou graças a Deus porque eu ia perder minha família. Eu ia perder a minha família. Eu não me vejo sem minha família. Nós, como casal, a gente fez o curso, né? A gente participou do curso, do retiro. Como casais, hoje a gente ministra cursos para casais. Então a nossa vida se transformou de uma maneira maravilhosa. Eu dou graças a Deus por ter encontrado pessoas e ter encontrado um lugar onde a gente pode encontrar a palavra de Deus. Quando eu ouvi essa história, eu me lembrei imediatamente do filho pródigo. E eu falei, Senhor, que tremendo isso. Um Deus que nos acolhe com graça. Eu quero que você venha comigo conhecer esse Deus que nos toca com a sua graça. Um Deus que nos toca com a sua graça, porque é pela graça que nós somos salvos, diz a palavra do Senhor. Por meio da fé. Isso não vem da gente, não vem do meu mérito, não vem das minhas obras. É um dom de Deus, para que eu não me glorie. É algo que vem do Senhor. E a história do filho pródigo, lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, fala justamente sobre isso. Nós não vamos ler a história, mas nós vamos trabalhar 3 ênfases desse pai. Um pai que me permite partir com as mãos cheias. Um pai que me espera de braços abertos. Um pai que me recebe quando eu estou com as minhas mãos vazias. Vamos pensar um pouco sobre esse pai que me permite partir com as mãos cheias. O homem que nós vamos retratar agora, ele é uma figura trazida por Jesus. Jesus estava conversando com as pessoas e disse, eu quero contar algo para vocês. Havia um homem, ele era proprietário de muitas terras. E ele tinha 2 filhos. Então o mais novo, o filho mais novo disse, pai, eu queria ir embora. Eu quero a minha parte dos bens. Na verdade, eu sempre desejei muito o que você tem para dar. E como o senhor está muito saudável e não morre logo, será que o senhor pode me adiantar tudo aquilo que eu posso receber por direito, para que eu possa ir embora? E por incrível que pareça, esse pai não o deserdou, esse pai não o tratou como indigno, mas ele repartiu entre os filhos os pertences que ele tinha. E aquele menino reuniu tudo, rapidamente. E ele foi, a Bíblia diz, para terras longínquas.
com todos os recursos que o pai havia lhe dado. Nós, muitas vezes, temos recebido do Senhor, não se iluda, tempo, oportunidades, e nós temos usufruído como se fosse mérito nosso, conquista nossa. Nós temos gasto em lugares longínquos da presença do Pai. Nós temos desejado as coisas do Pai, mas nós não queremos a presença dEle. No testemunho do Tiago a gente vê isso, ele confessa. Ele diz, eu estava bem, eu era TI, eu ia para longe gastar como melhor me parecia tudo que eu estava recebendo, tempo e recurso. O que nós temos feito com o nosso tempo? Aonde nós temos investido os recursos que Deus tem nos dado? As oportunidades do Senhor, os dons, os talentos, é meu, eu gasto onde eu quiser, a vida é agora. Mas o que aconteceu? Quando esse pai deixou esse menino partir com as mãos cheias, o dinheiro acabou. Dinheiro que é ganho facilmente, também se vai facilmente, se gasta facilmente. Não é assim? Ele não lutou nada para adquirir nada, e rapidamente ele consumiu tudo. E então, aconteceu uma grande escassez na terra, fome, seca, sabe? Às vezes acontecem coisas que não estão no nosso cronograma. E a Bíblia diz que esse menino, após haver gasto tudo que ele possuía, ele simplesmente se viu sem dinheiro para comer e com uma terra incapaz de suprir as suas necessidades. Ele tinha necessidade, ele tinha escassez, ele teve crises e ele teve orgulho, porque a Bíblia diz que ele procurou na terra alguém que o ajudasse, mas não havia nada para ser dado a ele. Quantas vezes nós estamos afundando, cavando poços profundos, com depressão, tristeza, mal-sucedidos, não temos nada para receber, batendo na porta de quem não tem nada para nos dar. Enquanto ele pôde resistir ao pai, enquanto ele pôde tentar sozinho, orgulhoso, ele o fez. Mas ninguém dava nada. Vai cuidar dos porcos, disseram para ele. Sabe que porco para judeu é animal imundo? A Bíblia diz que quando ele olhou aqueles porcos, não é que ele desejou comer a carne do porco. Ele desejou comer a lavagem. A lavagem. Do que nós temos nos alimentado? Quando nós estamos no nosso fundo de poço, o que nós temos consumido para resolver os nossos problemas? As nossas coisas mal resolvidas, a nossa distância da casa do Pai, muitas vezes tem nos levado a desejar a lavagem da pornografia, a lavagem da falta de decência e retidão no trato com as coisas, com as pessoas e com os negócios, a leviandade da mentira. A gente tenta granjear onde não tem como tirar. Até que a Bíblia diz que então esse menino caiu em si. Ele cai em si. Cai a ficha. O Tiago disse, eu estava sem nada, já não havia recursos para mim, o que minha mulher ganhava não era suficiente. Então o Jair e a Nádia me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele disse, vamos, vamos. Ele caiu em si. Existe um lugar, existe uma fonte, não importa onde eu tenha estado, não importa quão mal eu esteja cheirando, não importa se eu estou cheirando lavagem de porco, chiqueiro. Esse homem disse, mas o que eu estou fazendo? Eu caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm fartura de pão e eu aqui de fome a perecer? Quanto dos empregados do meu pai têm tudo o que precisam, então eu vou até ele e eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados, novamente uma solução, aonde ele não se submete ao pai, mas paga. Essa visão equivocada que a gente tem sobre mérito e sobre o amor de Deus. Pai, então me trata como um dos seus empregados. Mas me acolhe. E ele disse, vou fazer isso. A Bíblia diz que ele falou, levantar-me-ei, e de fato levantou. A Bíblia diz que ele logo em seguida saiu na direção da casa do Pai. Eu quero dizer para você que o Pai estava esperando esse menino
de braços abertos. Bastou que ele tivesse arrependimento. Bastou que ele tivesse posicionamento. Bastou que ele tivesse confissão. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei o quanto que essa história do Tiago e a história do filho pródigo se identifica comigo ou com você. Mas o Senhor nos conhece. Sabe, se você está vivendo dias de sequidão e aridez, se você cavou tão fundo que tuas mãos estão cheias de terra, e você não tem mais como afundar, além do que você já afundou, existe um pai que pode te receber. Esse menino caiu em si, se arrependa. Esse menino, ele reconheceu, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é um casamento dos meus pais que não está dando certo, não é culpa do meu passado, não é o meu patrão, não são as oportunidades. Eu pequei contra o Pai. Pai, me perdoa, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele não ficou só no desejo. Ele partiu como eu estou aqui hoje. Não pensa que porque eu estou falando, eu estou mais limpa do que qualquer pessoa que nasceu. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente vem como está. Eu venho como estou, Pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele partiu com arrependimento, com posicionamento e com confissão. É isso que nós precisamos, cair em si e dizer: Pai, fui eu quem fiz, esse caminho é meu, eu estou trilhando, eu que fui para longe no tempo que o Senhor me deu para viver para a tua glória. Fui eu quem me afastei, mas agora eu volto, pelo caminho que eu fui, eu posso voltar. A Bíblia nos mostra em Lucas 15, que o pai estava ali, olhando, esperando aquele filho. Dá a entender que desde o dia que ele saiu. O menino estava vindo, maltrapilho. Eu quero que você imagine essa situação. Magro, barbudo, com os dentes amarelos, com as unhas compridas, com o cabelo desgrenhado, sem nenhuma veste decente, totalmente esfarrapado, derrotado, cabisbaixo, trazendo o fardo da culpa, do fracasso. Foi assim que ele veio, ao longe. Não foi ele quem avistou o pai. A Bíblia diz que o pai o avistou. O pai o enxergou de longe. De longe o pai o viu. E quando o pai o viu, o pai correu na sua direção. O pai correu na sua direção. O pai foi até ele e o abraçou, e o beijou, e o cheirou. O pai não esperou ele chegar, o pai não fechou as portas, o pai não disse para ele: ei, você veio assim como? Você me matou no seu coração, cadê o bem que eu te dei? Cadê tudo aquilo que eu te entreguei? Vamos conversar. Isso mesmo, venha como um empregado. Você tem que pelo menos compensar o desfalque que você produziu nessa casa. Não é bem assim não, mocinho. Não é assim que o pai recebe. Assim como não é pelo meu mérito, Deus também não é aquele que tem um chicote na mão, pronto para me castigar quando eu falho. A Bíblia diz que ele corre, ele pega o menino, ele abraça o Tiago, ele abraça a Jordana, ele quer abraçar você. Jordana sou eu, tá? E abraça, e cheira, reconhece no meio daqueles farrapos. O menino começa a dizer: Pai, eu pequei contra ti. Quando ele abre a boca em confissão, o pai nem o deixa terminar. O pai chama os servos e diga: tragam rápido as melhores roupas, vistam ele dignamente, traga o anel de autoridade da família e coloque as sandálias de filho, porque somente escravos andam descalços. Se você tem olhado para os teus pés feridos pelo teu caminhar pela vida, saiba que Deus tem sandálias para te colocar, sandálias para te proteger. Preparem o novilho cevado, o novilho especial, o mais gordo. Vamos fazer uma festa, vamos celebrar,
porque este meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Deus espera por mim, Deus espera por você, Deus esperava pelo Tiago, antes mesmo que ele falasse que queria trabalhar, Deus já estava providenciando o alimento, a vestimenta, a restauração do status dele, da condição dele, não de funcionário, de filho. Deus quer ser seu pai, Deus quer ser o seu pai. Jesus é o novilho cevado. Sabia? Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para celebrar a minha volta. Sabe por que eu posso voltar? Porque existe alguém que morreu por tudo aquilo que eu fiz, por todo o pecado que eu cometi. Alguém pagou, que não fui eu, não é o meu mérito, é a graça. Por isso não sofra debaixo de depressão, não sofra debaixo do peso do fracasso. Há um pai de portas abertas dizendo: vem meu filho, entra para dentro, eu te acolho, eu te recolho. Eu quero chamar a equipe de louvor, eu quero que a gente cante uma canção. Vocês podem ficar sentados. Eu gostaria que você pensasse no que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Esse pai que me deixa aí com as mãos cheias de tempo e de recursos e oportunidades. Esse pai que me espera de braços abertos. E quando eu volto com as minhas mazelas, as minhas dores, a minha culpa e o meu fracasso, Ele me acolhe, Ele me põe para dentro de casa, mesmo com mãos vazias. Não é um Deus que espera o meu mérito, é um Deus que espera o meu arrependimento. Eu quero te convidar a ter a coragem do filho pródigo, de dizer: fui eu. Pai, me perdoa. Eu não sou digno, mas me recebe. E o Senhor vai abrir as portas da sua casa para que você entre como um filho dignificado com o manto de Jesus Cristo.